Bom, nós vamos falar aqui de um algoritmo que o título dele em português é Em Defesa do Algoritmo de 8 Pontos. É do Richard Hartley. E meu nome é João Luiz e aqui do meu lado está Nelson Ferreira Neto. Bom, então contextualizando, como é que nós podemos reconstruir um cenário 3D a partir da recuperação da informação e da posição da câmera em relação ao ambiente 3D? Isso é parte da reconstrução projetiva, né? Onde pontos no mundo real, que eu chamei de Uzão aí, geralmente geram pontos Uzinho projetados nas imagens, no caso nas imagens projetadas pelas câmeras, né? Nesse exemplo aí, a imagem 1 tem um ponto Uzão sendo projetado através da matriz de projeção P, gerando um ponto Uzinho. Da mesma forma para a imagem 2. Bom, então, apesar das imagens das câmeras capturarem cenas diferentes, posições diferentes do mesmo objeto, existe uma relação entre os pontos que são projetados nas duas cenas. Essa relação é dada pela matriz essencial, né? A matriz essencial, em linhas gerais, ela codifica as relações geométricas em uma visão estéreo. Em outras palavras, ela equaciona as duas imagens, na verdade, ela faz uma relação de rotação e translação das câmeras, dadas essas duas imagens. Então, sendo que a imagem tem pontos U e a imagem 2 tem pontos U', que são coincidentes, a matriz essencial ela relaciona esses dois pontos através dessa fórmula aí, U' transposta para fazer multiplicação, multiplicado pela matriz essencial e por U tem que ser igual a zero. Só que tem um problema que a matriz essencial exige que as câmeras estejam calibradas. Por isso, a solução para esse problema é que a gente encontre uma matriz F que relacione os pontos coincidentes, mas que descarte as informações de calibração de câmera. Neste caso, as matrizes de calibração da câmera são representadas na equação por K e K'. Sendo assim, então a nossa matriz fundamental ela fica em função da calibração da câmera e da matriz essencial. Portanto, a solução para os pontos das cenas entre câmeras não calibradas fica nessa equação de baixo, a U' transposta vezes a matriz fundamental vezes a U' tem que ser igual a zero. Então isso aí vai gerar um sistema de equações para a gente aí, né? No caso de um par de pontos, só para dar um exemplo, onde as coordenadas são U, V e 1, e para o ponto U' é U', V' e 1, nós temos a seguinte equação abaixo, que ela tem 9 incógnitas, né? 9 variáveis. Então, resumindo, nós temos 9 equações de 9 incógnitas. E para evitar uma solução trivial do sistema, o autor estabelece que a norma da matriz fundamental tem que ser 1. E por isso esse sistema de 9 equações se torna rank 8. Ou seja, são apenas 8 variáveis que eu tenho como incógnitas. E portanto, bastam apenas 8 pontos coincidentes nas duas imagens para que nós podemos resolver esse sistema de equação. Bom, em resumo, temos que a matriz fundamental é usada para relacionar os pontos entre imagens estéreo. Como podemos ver, o algoritmo de 8 pontos pode ser usado para extrair essa matriz fundamental, que dá essa relação entre imagens de dois pontos de vista. O algoritmo é bastante simples. Ele foi introduzido a primeira vez por Longhait em 1981. E nessa versão inicial do algoritmo, ele é bastante suscetível a ruídos. O Richard Hartley, em 1997, mostrou que o algoritmo dos 8 pontos pode prover resultados muito bons, comparados aos melhores algoritmos iterativos. Sendo que para isso ele precisa ser precedido, as imagens precisam ser precedidas de algumas normalizações e pré-processamento. Ok, a matriz fundamental é uma ferramenta poderosa. Ela pode ser usada para a reconstrução de cena a partir de duas câmeras não calibradas,
retificação de imagem, outlier detection ou stereo matching. Considerando as imagens para serem usadas no algoritmo de 8 pontos, essas imagens podem ser dadas usando diferentes coordenadas. Isso pode provocar diferença nos resultados do algoritmo de 8 pontos. As entradas coordenadas podem ser de origem no canto superior esquerdo, no centro, por exemplo. E isso pode fazer com que o algoritmo não tenha o melhor resultado. Considerando as transformações de entrada, temos que a matriz A transposto A, no qual é uma matriz de equações usada para determinar F, as condições dessa matriz podem ser melhoradas a partir da translação das coordenadas para formar uma centroide na origem dos pontos na imagem. Outra técnica também usada para melhorar as condições dessa matriz A transposto A é o scaling. O scaling das coordenadas, fazendo com que as coordenadas homogêneas tenham uma média 1 e assim provoque a melhora das condições dessa matriz. Ainda sobre transformações das entradas, algumas técnicas que são apresentadas por Hartley no paper dele o isotropic scaling, no qual as coordenadas em cada imagem são transladadas para formar uma centroide dos pontos na origem da imagem. Os pontos são escalados para terem uma distância média para a origem da imagem igual a raiz quadrada de 2, e as transformações são aplicadas a cada uma das imagens independentes. Outra técnica também é o no-isotropic scaling, onde as coordenadas em cada imagem são transladadas para formar uma centroide dos pontos na origem da imagem, das coordenadas, e os pontos são escalados para formar uma nuvem circular de pontos com raio circular de aproximadamente 1 em torno do centro da origem da imagem. Bom, então vamos para os resultados, né? O autor Hartley ele selecionou alguns algoritmos para avaliar, para fazer uma comparação com o algoritmo desenvolvido por ele. Inclusive para o 8point, que é o algoritmo dele, ele utilizou várias formas, outras variações do algoritmo, como o 8point simples, 8point com escala isotropic scaling, com non-isotropic scaling também. E de outros atores, ele escolheu esse Minimizing Epipolar Distance do Zheng-Yu, mais dois que são Approximate Calibration do Beardsley e Zisserman, e o Iterative Linear também dos mesmos autores anteriores. E também ele desenvolveu um algoritmo que se chama Minimizing Point Displacement, também para comparação com os resultados com o algoritmo 8point. Bom, as imagens que ele utilizou, a primeira é a imagem de uma casa, onde os epipolos estão distantes do centro da imagem. Você pode ver que as linhas estão passando, dando a impressão que os epipolos realmente estão longe. A segunda é a imagem de uma estátua. Os epipolos também estão longe do centro da imagem. Essa imagem é uma imagem de um museu. Os epipolos estão perto da imagem, mas não estão no centro, mas estão perto do centro da imagem. E a última imagem é de um corredor onde os epipolos estão bem localizados no centro da imagem. O autor também usou uma imagem onde as câmeras estão calibradas, ou seja, os epipolos e os pontos coincidentes estão extremamente precisos, bem calculados. Ele também usou para validação do algoritmo. Bom, para fazer o cálculo do erro do algoritmo de 8 pontos, Hartley seleciona de 8 a 3/4 do total de pontos da imagem, de pontos coincidentes da imagem. Ele executa os algoritmos mais de 100 vezes, escolhendo aleatoriamente um número n de pontos coincidentes para aplicar no algoritmo. No caso, mais de 8, de 8 a n pontos de pontos coincidentes, ele roda o algoritmo.
E aí, para calcular o erro médio, ele calcula em pixels, sendo a distância do ponto para a linha epipolar correspondente desse ponto. O primeiro gráfico você pode ver que é aquela figura da casa, onde os epipóleos estão distantes do centro da imagem. Ele faz a comparação das várias versões do algoritmo 8-point, o mais simples, desde o mais simples que foi proposto inicialmente até a proposta dele, que é com normalização em um estágio, normalização no estágio 2 e a normalização nos dois estágios. Dá para ver claramente que o desempenho do algoritmo em termos de erro médio é bem melhor. O algoritmo normalizado com os dois estágios é bem superior do que o algoritmo original. Conta aí também a mesma análise para outras imagens, a imagem da estátua e a imagem calibrada de um prédio. Bom, então está aí a comparação também do algoritmo 8-point Normalize, que é a versão proposta por Hartley, comparação com o algoritmo ótimo. Podemos ver que na imagem do corredor o algoritmo se assemelha bastante ao ótimo em termos de desempenho, em termos de erro médio. E também ele faz a comparação com o algoritmo interativo design, né? Sendo em alguns casos, como no museu e no caso da calibração, no caso da casa, sendo superior até o desempenho do algoritmo. O artigo também apresenta outras comparações que você pode ver diretamente no paper. Então, o que nós vemos é que realmente o autor convence que o algoritmo 8 pontos realmente pode ter sua eficiência. Apesar de ser um algoritmo simples e fácil de implementar, ele é competitivo em relação aos outros algoritmos. O que muda realmente é que os dados precisam ser preparados antes que o algoritmo seja aplicado. Bom, então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Esse daí é o autor do artigo. Você pode encontrar ele na internet ou no site do I3E. E mais informações também sobre algoritmos você encontra no Wikipedia e em várias outras fontes na internet. Muito obrigado.